Bom Dia Ministro. Olá, um excelente dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, com colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Se é a sua primeira vez aqui, fique com a gente. Muito prazer. Eu sou Karine Mello e na próxima hora estaremos juntos aqui no Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. Nessa próxima hora são muitos meios para você nos acompanhar. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Quer mais opções? Então eu sugiro o site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além de toda a nossa programação ao vivo, você acompanha também as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na sua loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir toda a nossa programação bem na palma da sua mão. A edição 2024 do Relatório das Nações Unidas sobre o Estado da Insegurança Alimentar Mundial mostra que no Brasil, em 2023, a insegurança alimentar severa caiu muito. São 14,7 milhões de brasileiros fora dessa condição. Sobre esse e muitos assuntos, nós vamos conversar hoje com o ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Mais uma vez, muito obrigada. Bom dia, ministro. Bom dia, Karina Mello. Saudando aqui você, saudando aqui toda a equipe, os que também nos acompanham, as emissoras que estão integradas em todo o Brasil. Olha, é uma notícia boa, não posso negar. Eu acho que quando a gente tem um trabalho, tem uma missão, tem uma meta e ali ela é medida em padrão internacional e mostra resultado, nos deixa animado para trabalhar mais. Então, você colocou a divulgação da FAO. A FAO ela tem um relatório que a gente chama no Brasil de mapa da fome, e a cada ano faz essa medição em todo o mundo. E na medição que foi divulgada agora, e veja só, Karina, a primeira vez que a divulgação foi fora da sede da ONU, da sede da FAO. O presidente da FAO, com vários representantes da ONU, vieram ao Brasil e durante o G20 no Rio de Janeiro anunciaram que o Brasil foi a região do mundo que mais reduziu a fome e principalmente, como você disse, aquela fome severa. Lembra da imagem dos Yanomamis lá no começo do ano passado? Aquelas pessoas só o couro e o osso. Então a fome severa é aquela fome, é a fome que ameaça a vida. Então não eram só os Yanomamis. A própria FAO reconhece, nós começamos o ano passado com 17 milhões e 200 mil brasileiros que tinham ameaça de vida em razão da insegurança alimentar. Não faziam as 3 refeições por dia, desnutridos, e isso com muitos efeitos. E agora, no estudo feito com base em informações variadas, trabalhadas pelo Fundo da Alimentação da ONU, a FAO, eles alcançaram uma redução de 85%, ou seja, de 17,2 milhões caiu para 2,5 milhões. E este ano nós estamos focados neste público. Do ano passado para cá, de janeiro para cá, a gente já conseguiu alcançar 1.400.000 famílias e provavelmente uma parte dessas, são cerca de 4 milhões de pessoas, estão entre esses 2,5 milhões. O presidente Lula quer que a gente alcance todas as pessoas, né, para que tenham, como ele sempre diz, o direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia. E quando a gente soma fome severa com fome moderada, a queda também foi elevada, 21,4 milhões a menos, né? Ou seja, crescemos a segurança alimentar. O Brasil só tinha 41 milhões em segurança plena
alimentar, e agora nós chegamos a 72%. Então, isso é um patamar que volta ao patamar histórico. O Brasil, ele tem ainda grandes desafios, mas estamos no rumo certo. Ministro, só para as pessoas entenderem, o Brasil ainda não saiu do mapa da fome, falta um tiquinho, né? Em um ano e pouco foi uma queda vertiginosa, né? Avançamos muito, mas pelos índices lá, para sair do mapa da fome, o índice tem que ser de 2,2. Estamos em 2,8. Quando é que o senhor acha que a gente vai chegar nesses 2,2? Se a gente mantiver esse ritmo aí, acredito que rápido, né? Eu tive o privilégio de estar no Rio de Janeiro, nesse evento, e poder dizer, olho no olho, ao presidente Lula. O presidente vai fazer um feito histórico, que é no tempo mais curto que um país do mundo já conseguiu. Precisa lembrar, nós saímos do mapa da fome a partir de um trabalho que se iniciou em 2003, quando foi criado o Sistema de Segurança Alimentar Brasileiro, foi criado ali também o Sistema Único da Assistência Social, as várias políticas. Na época, o Bolsa Fome Zero, que depois se transformou em Bolsa Família, complemento alimentar. E agora, quando a gente volta, 33 milhões no mapa da fome. Então, essa redução de mais de 20 milhões, ela é um patamar considerado bem elevado. E, veja, aqui lançamos o Plano Brasil Sem Fome. Ao lançar o Plano Brasil Sem Fome, a gente trabalha para, neste mandato, tirar o Brasil do mapa da fome. Então, fechamos em 2,8. Esse ano de 2023, 2024, a gente vai ter uma nova redução, se Deus quiser, em 2000. Por isso que nós estamos atentos a essas situações do Rio Grande do Sul, do Amazonas, para não deixar crescer fome, extrema pobreza em nenhuma outra região. Então, esse caminho, ele nos permite dizer que até 2026 nós vamos tirar de novo o Brasil do mapa da fome. Tomara, ministro, vamos começar a viajar o país, então? Vamos lá. Então vamos direto para Curitiba, vamos à Rádio Banda B. Quem está com a gente lá é a Denise Mello. Oi, Denise, ótimo dia para você. Para você também, Karine, bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, querida. Eu começo perguntando, ministro, sobre a expectativa que existe aí da primeira reforma do cadastro único, né? O governo Lula está preparando a primeira reforma dos últimos 14 anos, são muitos benefícios sociais, incluindo o Bolsa Família. Vai ser feito um pente fino, ministro? Como é que vai ser esse cadastro? Olha, Denise, o cadastro é uma marca, registrada do Brasil. Colocar ali todas as pessoas em situação de vulnerabilidade. E veja, não são poucas. Imagine coordenar um cadastro com inúmeras informações sobre cada pessoa, sobre aquele bebê que acabou de nascer, sobre aquela pessoa com deficiência, aquela outra já com a idade avançada. São 95 milhões de pessoas, né? Com as revisões agora, a gente está ficando em torno de 92 milhões. E ali estão pessoas de baixa renda, pessoas que estão na extrema pobreza, renda per capita abaixo de $40, abaixo de R$218, e per capita, e também pessoas que sofreram por alguma vulnerabilidade. Por exemplo, quando uma mulher é espancada em casa, enfim, tem que sair por uma questão de risco de vida para ela, às vezes para um filho, uma filha, ali o primeiro que chega é o cadastro único com os benefícios como o Bolsa Família, auxílio moradia, enfim, para que essa pessoa tenha uma condição de vida, enquanto se encontra aí um emprego, um apoio para o empreendedorismo. Então, eu digo que o cadastro ele tem que se modernizar, e é isso que estamos fazendo. Estamos trabalhando a unificação de bases de dados. A Dataprev e a CEPRO são duas empresas estatais de muita competência. Então, ali a gente reúne
1,3 petabyte de informações. Eu nunca tinha escutado nessa palavra. Nem eu. Petabyte. Então, vim escutar pela primeira vez aqui no MDS. E o mais importante, a partir dessa integração de dados, a gente tem segurança para um programa que envolve não só o Bolsa Família, é referência para o BPC, é referência para outros programas como Minha Casa Minha Vida, o Auxílio Gás, o programa Pé de Meia, o programa voltado para tarifa social de energia, farmácia popular, ou seja, ela é uma porta para acesso a vários programas que atendem necessidades destas pessoas. Então, a modernização com a unificação, ela vai permitir também que a gente tenha uma atualização do cadastro. E, é claro, o presidente Lula, não falta dinheiro para quem tem o direito, mas também não é razoável pessoas que tentam fraudar. A gente viu situações de CPF falso, situações de pessoas que ali colocava uma renda que, quando a gente ia atrás, era muito maior do que aquela que estava colocada, porque a gente atende seguindo regras e o objetivo é cumprir a lei. Ao cumprir a lei, eu cito o exemplo do Bolsa Família, nós encontramos muita gente que estava ilegalmente, pessoas com renda de R$10 mil por mês e ali recebendo o Auxílio Brasil. Então, quem não tem o direito, sai. Quem tem o direito, fica. Inclusive, temos o Busca Ativa, que é o programa que vai atrás de pessoas em vulnerabilidade. Tá certo. Hoje a gente recebe aqui o ministro Wellington Dias, ministro de uma pasta que tem um nome enorme, né, ministro? É verdade. Combate à fome, pobreza. E atento aqui, e cuidando também do Paraná, viu, Denise? Aqui nós estamos esse ano, só do Bolsa Família, para você ter uma ideia, repassando 4 bilhões 960 milhões de reais para os que mais precisam no Paraná, através do programa Bolsa Família. E ainda repassamos recursos do BPC. Não é? São cerca de 6 bilhões que a gente repassa do benefício da prestação continuada para pessoas que têm deficiência e estão com uma renda abaixo de 1/4 do salário mínimo. E para idosos que chegam com a idade avançada e não têm a previdência. Então ali o governo chega com a mão estendida para amparar essas pessoas, para ter uma condição da família, dar sustentação ali numa fase da vida que precisam e precisam muito. É isso, então, hoje estamos com o ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. E de Curitiba, ministro, a gente vai ao Rio de Janeiro, vamos à Rádio Nacional do Rio, quem está com a gente lá é o nosso César Fatioli. Oi, Fatioli, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Bom dia, César. A dúvida que eu tenho é a seguinte, diz respeito às chamadas condicionalidades do Bolsa Família, se elas são estendidas a outros programas e qual o retorno que se tem e a qualidade do acompanhamento, coisas tipo obrigatoriedade de vacinação, obrigatoriedade de matrícula e permanência em escola pública e encaminhamento a programas de geração de renda, para que o programa tenha uma porta de entrada, mas também uma porta de saída. Meu querido César Fatioli, eu quero aqui saudar você, todos aí da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, todo o povo do Rio de Janeiro. Como eu lembrei aqui, estive muitas vezes esse período indo ao Rio de Janeiro, onde temos importantes parcerias com o Estado, os municípios. Aí o município do Rio de Janeiro é um grande parceiro em cozinhas solidárias, em várias áreas. Então, veja, César, nós temos um trabalho que é focado na ciência, né? Veja, a primeira coisa é transferência de renda. Um dinheiro que chega nas mãos dos mais pobres, por isso a importância de um cadastro eficiente. Esse dinheiro, ele é para acessar
alimento e outras necessidades. Ele circula ali onde essas pessoas vivem, onde os mais pobres vivem. E ali, quando esse dinheiro circula na economia, ele já tem um efeito econômico, ou seja, é o dinheiro chegando ali no mercadinho, chegando ali na feira, ou seja, na verdureira, e isso ajuda ao próprio desenvolvimento daquela região, além do acesso ao alimento. Mas também não é só transferência de renda, há uma contrapartida. O povo brasileiro faz um esforço, nós estamos aqui colocando dinheiro dos nossos impostos, chegando a você. Mas, em compensação, a gente quer que você e sua família sejam ajudados por vocês mesmos e pelo Estado para progredir. Ali é o cuidado com a saúde. No momento da gestação, o acompanhamento ao pré-natal é uma das condicionalidades. Ali a mãe, ela tem que se dirigir ao médico e ali acompanhar a saúde da mãe e do bebê. Depois o bebê nasce, tem que ter todo um cuidado ali no acompanhamento àquele bebê. Vacina em dia, todo um acompanhamento médico, enfim. E ali tem os agendamentos, as nossas equipes da Rede SUAS, pessoal muito dedicado, com o Sistema Único de Saúde, também da educação, Sistema de Educação Integrado com o SUAS, onde a criança na idade certa, matriculada no ensino fundamental, a preocupação agora com o aprendizado na idade certa, aprender a ler, a escrever, não é? Antes dos 7 anos, é esse o objetivo, para poder, a partir daí, ter bom resultado. A frequência, a aula, não permitir que se tenha o abandono, né? A evasão e ainda a aprovação. A aprovação, ali o acompanhamento que é feito quando a criança ou adolescente, não é, começam a ter algum problema, a gente faz aquele acompanhamento mais perto. E veja, além do repasse que a gente faz para os adultos, o presidente Lula quis que pudéssemos repassar um valor específico para as crianças, até 6 anos, mais R$150 de acréscimo para garantir exatamente ali um apoio maior nessa fase da formação cognitiva. E o resultado, quando a gente analisou 20 anos do Bolsa Família, a saúde combinado com a educação foram os que deram um maior resultado. Ou seja, com base naqueles 20 anos, 14 milhões de famílias, não são pessoas, são famílias, aqui nós estamos falando de aproximadamente 30 milhões de pessoas, saíram da pobreza e não voltaram mais. Por quê? Porque ali alcançaram um ensino médio, um ensino técnico, um ensino superior, com isso puderam alcançar um emprego melhor. Daí que vem a filha da empregada doméstica, agora é médica, né? O filho do pedreiro agora é engenheiro. Ou seja, você com essas mudanças faz uma transformação que é boa para a pessoa, é boa para a família, é boa para um estado como o Rio de Janeiro, mas é bom para o país. Então, é esse caminho das condicionalidades que coloca o Brasil, do ponto de vista da ciência, não é, como um bom exemplo para o mundo. 82 países do mundo seguiram esse caminho do Brasil. Ministro, vamos levá-lo agora a Teresina, no Piauí. Vamos lá para a Rádio Pioneira, lá para sua terra, com o Renato Bezerra. Oi, Renato, bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia para você também. Bom dia para o ministro Wellington Dias. Ministro, gostaria de saber como a inflação dos preços dos alimentos influencia na segurança alimentar e, dessa forma, o governo consiga fazer com que o Brasil saia do mapa da fome, mesmo com essa questão da inflação dos alimentos. Olha, eu quero saudar com muita alegria aqui o Renato Bezerra, saudar toda a equipe da Pioneira. Eu sou um freguês da Rádio Pioneira já de muitos anos, né? Então meu abraço aí para toda a equipe e todo o povo de Teresina, do Piauí, do Maranhão, que eu sei que estão aí acompanhando pela Rádio Pioneira. Eu era ainda
um jovem estudante, né, meus pais moram a cerca de 500 quilômetros de Teresina. Então, para poder mandar uma mensagem lá para minha família, tinha um programa lá, aí a gente, Seu Gosto na Berlinda, né? Eu, atenção, Joaquim de Félix, que era meu pai, o Elton Dias está dizendo que está precisando comprar aqui uns cadernos, um livro, mandar dinheiro. Aqui na Rádio Nacional a gente tem esses programas até hoje, até hoje a gente faz esse serviço. E tive o privilégio de trabalhar um período na Rádio Difusora em Teresina, e é realmente algo especial. Mas veja, o Piauí é um exemplo disso. A gente apoia a agricultura familiar, apoia a produção de alimentos. Quando você vê, o presidente da República, o presidente Lula, lançou o Plano Safra. Antes era só um plano de crédito, agora não. Como ministro do Desenvolvimento Social, o presidente Lula confiou a mim coordenar uma equipe de 24 ministérios, né? A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, e agora também tem o papel da redução da pobreza com o Plano Brasil Sem Fome e ainda a promoção da dignidade. Então são 3 grandes metas: tirar do mapa da fome, mas também tirar da extrema pobreza, tirar da pobreza. E quando a gente acessa uma pessoa a ter uma habitação que não tinha, a ter energia onde não tem, comunicação, as pessoas poderem estudar, enfim, tudo isso nós estamos promovendo a dignidade. É daí que vem o crescimento destas pessoas. Então, no caso que o Renato coloca, o Plano Safra é para garantir que o Brasil possa planejar o que vamos produzir para exportação. O Brasil, quanto mais puder exportar, melhor. Mas nós planejamos também o que fica em cada lugar de alimento para o povo brasileiro. A maior parte dos alimentos que a gente consome, na variedade, vem da agricultura familiar. Aquela verdura, a fruta, o leite, a galinha, o ovo, enfim, são os pequenos produtores que produzem. Por isso, o que o Brasil faz para que possa, Renato, ter um preço adequado? A gente coloca um estímulo. O PRONAF, por exemplo, Programa de Apoio à Agricultura Familiar. A taxa de juros, que no Brasil está alta, para esse pequeno agricultor é 0,5%, menos de 1%, 0,5% ao ano. E quando ele aplica direito, presta conta, tem o resultado prometido e paga em dia, né, tem um desconto de 40%, tem um subsídio. Uhum. Então, alguém tira lá, sei lá, 15 mil reais de PRONAF e ele só paga 40% daquele valor. Então, o que temos também é a cesta de alimento. Temos um cuidado todo especial com a cesta de alimento, para você ter uma noção. Agora o Congresso aprovou a reforma tributária, e nela não se cobra tributo dos alimentos da cesta básica, do arroz, do feijão, da farinha, né, inclusive a carne, né, a proteína. E com isso, o que a gente faz? É uma ação em que, quando tem a produção, a safra, a Conab, que é a nossa rede de armazenagem, vai lá e compra aquele produto por um preço adequado, para não cair o preço ao produtor. A gente quer proteger também o produtor, mas também esse alimento, quando o preço está subindo muito, a gente vende pelo preço adequado para poder não cair. Você acompanhou agora a polêmica em relação ao arroz. Então, o Brasil vai lá, compra e aí coloca dentro de um preço que calibra o preço no mercado. Por quê? Porque além de não ampliar a inflação, quem mais sofre quando sobe os preços são os mais pobres. Quando o preço está muito elevado, você tem ali um custo maior para fazer chegar a alimentação em casa. Então, Renato, sim, nós vamos continuar acompanhando para garantir produção e a condição de acesso
desse alimento por um preço adequado. Inclusive, combatemos o desperdício, né? Criamos os chamados bancos de alimentos, ali quando aquele alimento, muitas vezes você vai lá, uma maçã que está amassada, e ali ia jogar fora. Então você, com acompanhamento de nutricionistas, transforma aquela maçã em polpa de fruta e ela conserva por mais tempo e é repassada para quem precisa de alimento. Então, eu estou citando um exemplo, uma batata que é desidratada, uma cenoura, ali também ele alonga a vida. E com isso a gente evita perda e desperdício desse alimento. Você tem uma noção, a tese que sustentamos é que o mundo tem hoje, com base em dados de 2023, teve uma ligeira queda de 735 milhões para 733 milhões. Você vê o tanto que o Brasil ajudou o mundo só teve essa pequena redução, porque o Brasil reduziu em mais de 20 milhões o número de pessoas que estavam na insegurança alimentar. Pois bem, o Brasil, quando chega e faz essa redução, também faz um alerta. Olha, se o mundo está desperdiçando 800 milhões de toneladas de alimento por ano, e se a gente precisa atender 733 milhões que passam fome, então basta combater o desperdício e a perda, e aí com isso a gente consegue alimentar todo mundo que passa fome. Então isso aqui é algo potente, não é, vamos dizer assim, uma promessa vã, é uma promessa com base em todos os levantamentos do mundo. Então, sim, Renato, nós vamos trabalhar aqui para o Piauí, nós estamos repassando 5 bilhões e 700 milhões do Bolsa Família, fora outros programas, é um dinheiro que chega para os mais pobres e com certeza isso ajuda a que a gente tenha as condições de melhor resultado no combate à fome. Ministro, quero aproveitar, o Fatioli falou um pouco sobre porta de saída, né, de programas sociais. Quero falar um pouquinho do programa Acredita. Foi lançado na semana passada no Ceará, né, com a presença do presidente Lula. Enfim, e aí eu queria saber o seguinte, o Acredita é um programa que dá incentivo aos beneficiários a quem está no Cade Único, não é isso, ministro? Exatamente. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco do programa, em que medida essas pessoas, né, qual a expectativa do governo em relação à saída delas, né, desses programas sociais como o Bolsa Família? Olha, Karina, tem muitas vezes uma situação que me incomodava muito, eu confesso, quando ainda não era ministro. Eu gosto muito da gente trabalhar em tudo com a ciência, e desde o ministro Graziano, Patrus Ananias, Tereza Campelo, Márcia Lopes, todos os ministros e ministras que por ali passaram e seguiram a ciência, nós tivemos bons resultados. Olha, tem uma ideia distorcida. Porque esse povo está ficando viciado, esse povo não quer sair dos benefícios. Isso é falso. Isso é falso. Muita gente fala isso, né, ministro? Eu vivi a fome, eu vivi a pobreza e digo hoje eu sou uma pessoa de classe média. Ora, se nós da classe média queremos crescer, você imagine o mais pobre. Se o mais rico quer crescer, imagine o mais pobre, tá certo? Então, o fato é que todo mundo quer sair. E digo uma prova. A gente fez, desde o ano passado, no programa Acredita, um caminho que com as empresas, setor público e setor privado, a gente qualifica esse público do Bolsa Família, vamos lá no cadastro. Tem gente ali, são 10% dos adultos, tem nível superior ou está fazendo nível superior. Ele anda com diploma na mão e não consegue um emprego, tá certo? 14 milhões tem ensino médio ou está fazendo ensino médio. Puxa, isso é um tesouro do Brasil, vamos olhar para esse público. E mesmo as outras pessoas, elas têm experiência, seja como empreendedora, enfim. Então, nós olhamos e estimulamos o emprego e o empreendedorismo. Qualificamos, criamos um cadastro reserva, agora com a Amazon, 500 mil qualificação, a rede Carrefour, 21 mil
pessoas do Cadastro Único Bolsa Família já com carteira assinada e trabalhando. A empresa Equatorial está se aproximando de 4 mil contratos, enfim, o próprio setor público. Então, o fato é que quando a gente olha o CAGED, o Cadastro Geral do Emprego, ali tivemos saldo positivo. O ano passado, aproximadamente 1.650.000 e agora esse ano já estamos com 1.300.000 novos empregos. Quem é admitido e quem é demitido, no mais e menos, o saldo positivo, quase 3 milhões de pessoas. O ano passado, essas vagas é para qualquer brasileiro. Uhum. Quem foi que foi atrás dessas vagas? 71% o público do Bolsa Família, do Cadastro Único, os mais pobres. Esse ano, 75%. Então, quando a oportunidade vem... Agora, nós estamos qualificando para onde está indo o desenvolvimento da economia. Eu estou lá muito colado com o ministro Fernando Haddad. Uhum. O presidente Lula nos coordena e ali juntos trabalhamos para garantir que se tenha ali a condição de... A economia está crescendo, a construção civil, por exemplo, está demandando vagas. Então a gente qualifica para a construção civil, para a área de tecnologias, também está demandando vaga. O setor do turismo está crescendo, restaurante, hotelaria, ali a gente qualifica e dando resultado. O ano passado, 9 milhões de pessoas do Bolsa Família Cadastro Único celebraram o contrato de trabalho. E agora não perde benefício quando assina o contrato de trabalho. Não perde o benefício. Aquela pessoa, ela só perde o Bolsa Família quando sai da pobreza. Quando ela está com a renda abaixo de R$ 218 per capita, ela tem a carteira assinada. Se lá eu dividir a renda dela pelo número de pessoas da família e der abaixo de R$ 218, ela recebe 100% do Bolsa Família e recebe o salário. São 6 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família e recebem o salário. Quando a renda sobe, vai ali a R$ 400 per capita, R$ 500 per capita, até meio salário mínimo por pessoa da família, até R$ 706, para você imaginar aqui, essa pessoa recebe o do salário e mais metade do Bolsa Família. É a chamada regra de proteção. Uma família de 5 pessoas, para sair do Bolsa Família, a renda tem que ultrapassar de R$ 3.530, para você ter uma ideia. E também pelo emprego e pelo empreendedorismo. Eu fui ao Ceará, como você lembrou, e ali fui visitar uma família, mãe, filha, e ela, o nome dela eu vou usar aqui, é Patrícia, né? Ela, como ela tornou público, eu posso usar. Ela teve que sair de casa e ali foi amparada pelo Bolsa Família. E ali a gente deu a ela um curso de qualificação. Ela fez de cabeleireiro, cuidar do cabelo das mulheres para ficarem cada vez mais lindas. E ali, quando Patrícia teve o curso, ela alugou uma cadeira no salão de beleza, que eu fui lá visitar, e ali a empresária a recebeu muito bem, e ela passou ali a ganhar o dinheirinho dela. E agora, com o Acredita, a gente financiou o salão de beleza dela. O salão de beleza dela, que era o sonho dela. Então, ela deu o seguinte depoimento. Ela disse: antes eu era Patrícia do Bolsa Família. Depois passei a ser conhecida como Patrícia Cabeleireira. E agora eu sou Patrícia Empresária. Está lá o salãozão dela. Salão de beleza, Patrícia Cabeleireira, tá certo? Então, eu conto essa história que são milhões. A gente celebrou lá com o Banco do Nordeste a liberação dos primeiros 55 milhões de reais, 6.600 empreendedores. Já temos, se tem uma ideia, 4.630.000 pessoas que são do Cadastro Único Bolsa Família e tem o CNPJ, tem um registro do seu negócio. 19 milhões atuam na informalidade e a gente quer chegar a estas pessoas. Então, o Acredita, junto com o trabalho do emprego e do empreendedorismo, ele vai ser um grande salto, eu não digo para a porta de saída, para a porta de entrada. Essas pessoas foram desprezadas, foram esquecidas. Nós estamos indo lá dar a mão para trazer
para a economia e ajudando na economia do Brasil. A economia, a riqueza dos pobres ajudando o crescimento do Brasil. Importante a gente esclarecer esses pontos, ministro, porque acaba todo mundo sendo colocado no mesmo balaio, né? Então, às vezes, tem muito essa conversa de que o governo dá incentivo e o povo não quer trabalhar. Enfim, Quer trabalhar. Isso é importante a gente explicar essas coisas. Ministro, então, de Teresina, nós vamos a Mato Grosso, vamos lá para Lucas do Rio Verde com a Rádio Agro. Quem está com a gente é o João Ricardo. Oi, João, bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia ao ministro Wellington e também a todos os colegas de emissoras de rádio. A minha pergunta, na verdade, é uma pergunta em relação ao estado de Mato Grosso. Considerando, então, ministro, o crescimento populacional aqui do nosso estado, desenvolvimento agrícola de Mato Grosso, nós acabamos também atraindo muitas pessoas para a nossa região. E como que o Ministério do Desenvolvimento de Assistência Social tem planejado intensificar os programas de inclusão para atender as demandas tanto da população rural quanto urbana, que mais precisa, então, do apoio das políticas públicas? Meu querido João Ricardo, primeiro meu abraço aí para o nosso querido povo, não só de Cuiabá, mas também de todo o Mato Grosso, os que estão nos ouvindo, sei que a rádio aí alcança muito além do Rio Verde, então eu quero saudar aí Lucas do Rio Verde, saudar todo o seu povo. Olha, o Mato Grosso é um estado que tem um desenvolvimento acelerado. Eu era governador do Piauí e ficava ali na disputa, Piauí, Mato Grosso do Sul, não é? Às vezes Espírito Santo, para quem tinha o maior crescimento, e essa boa disputa prossegue. E tem um número menor de pessoas na extrema pobreza, na pobreza, e vejam, aí nós temos o atendimento a cerca de 260 mil famílias no estado. A gente vai repassar esse ano cerca de 2 bilhões 160 milhões de reais para os mais pobres, só pelo Bolsa Família, fora a parte, não é, dos valores que a gente repassa para o BPC, o Auxílio Gás, outros benefícios. E sim, agora mesmo eu estou fazendo uma pactuação com a Confederação Nacional da Agricultura. Ali o crescimento se dá muito fortemente nessa área do agro, do comércio, dos serviços, e para qualificar pessoas para as vagas de trabalho e também para compreender que assinar a carteira de trabalho, ter um contrato de trabalho, colocar um CNPJ para um negócio não é mais motivo para perder o benefício. Ou seja, como eu falei aqui há pouco, agora a gente quer estimular o emprego e o empreendedorismo. E ali recebem pessoas da região Nordeste, da região Norte, recebem pessoas, inclusive, da Venezuela. A gente tem um processo migratório, não é, que agora até que regulou mais, mas estava muito forte, por isso que o presidente tem toda essa atenção para evitar que se tenha ali uma situação de guerra, de tensão ali na nossa fronteira. A gente tem toda a preocupação. Então, o objetivo é garantir que a gente tenha, de um lado, o brasileiro, ele é livre, ele vai atrás de oportunidades. Assim como eu sou do Piauí e vou para outro estado, as pessoas também saem atrás de oportunidade. Mas, é claro, o ponto principal é estimular para que se tenha ali a condição das pessoas que nasceram, que vivem ali, tenham essa oportunidade. Por isso, o planejamento. De um lado, apostamos na qualificação integrada com o desenvolvimento. Para onde vai o desenvolvimento de Cuiabá, de Mato Grosso, de cada lugar? A partir dali, a gente planeja qualificação. Para quem quer empreender, para quem quer trabalhar como empregado. É interessante. 2/3 aproximadamente das vagas de emprego são das empresas pequenas, dos pequenos negócios. Agora, mês de julho, foram mais 201 mil empregos.
desses 201 mil empregos, 125 mil foram empregos dos pequenos negócios. Então, quando nós estamos estimulando mais pequenos negócios, não é só o empreendedor, o empreendedorismo, é também o emprego. Então, é por isso que criamos esse fundo garantidor do Acredita. Eu não tenho um avalista, eu não tenho um imóvel para dar como garantia. Agora o governo federal, o presidente Lula colocou 3 bilhões de reais para fundo garantidor. E isso fez cair o juro. Essa jovem que eu falei do Ceará, ela estava tomando empréstimo a 28% ao ano. Agora 8,75%. Foi a coisa que ela mais vibrou, porque caiu o juro que ela pagava ao ano. Então, eu digo aqui para o João Ricardo que sim, nós temos um trabalho que a gente chama de criar em cada região do Brasil mais estabilidade. O crescimento econômico, a ampliação da renda. Olha só, o Brasil fez outro feito importante, João Ricardo. Junto com tirar o Brasil do mapa da fome, eu digo que a gente também trabalha para reduzir a pobreza. E o ano passado, nós tivemos o crescimento não só de emprego, mas da renda. A renda cresceu em média 11,5%. Toda aquela massa salarial que vira depois consumo, ela cresceu. E isso é sinal de que vai continuar crescendo. E ali, quando teve esse crescimento da renda, o que aconteceu? Cresceu mais a renda dos mais pobres. Cresceu mais a renda dos mais pobres. Quando a gente pega 5% dos mais pobres no Brasil, a renda cresceu 38,6%. Então, eu digo isso para que você compreenda que com isso a gente reduziu a extrema pobreza ao mais baixo patamar da história, 8,3%, e, ao mesmo tempo, diminuímos a desigualdade ao mais baixo patamar da história. Ficava ali o índice Gini, que é o índice da desigualdade, 0 menos desigualdade, 1 mais desigualdade. Era 0,518 e caiu para 0,490, o mais baixo da história brasileira. Então, o governo do presidente Lula ele faz uma marca importante, a maior queda da história do combate à fome em um ano, junto com a queda da extrema pobreza e da pobreza e junto com a queda da desigualdade, que é a nossa meta. Ministro, vamos seguir com a nossa conversa, que tem muita gente ainda para falar com a gente. E eu falando muito, hein? Vamos. Vamos administrando juntos aqui. Vamos então à Rádio Band News FM, vamos ao Rio de Janeiro. Quem está com a gente é o Daniel Henrique. Oi, Daniel, bem-vindo. Bom dia para você. Tudo bem, Karine? Bom dia para você, ministro. No início o senhor estava comentando sobre a insegurança alimentar aqui no Brasil e também que até 2026 vocês têm de tirar o país novamente do mapa da fome. Eu queria saber o que está feito pelo governo para que esse objetivo seja alcançado e também se durante a última visita ao Chile, recentemente, deu para absorver alguma coisa que algum país da América Latina esteja fazendo que possa ser aplicado aqui no Brasil para diminuir esses índices cada vez mais. O áudio cortou um pouquinho, ministro, mas ficou clara a pergunta, né? Consegui. Daniel, primeiro saudar você, tenho muito carinho aí pelo time da Band News. Sempre que vou aí ao Rio de Janeiro também procuro aí visitá-los. Um prazer muito grande aí para você e mais uma vez um abraço aí ao nosso querido povo do Rio de Janeiro. Olha, Daniel, eu cheguei ontem à noite do Chile, de importantes agendas com o presidente Lula. Celebramos com o presidente Lula, com o presidente Gabriel Boric, ali vários convênios, parcerias, e participei ontem pela manhã de uma agenda, Daniel, lá na FAO, lá com o presidente, o Mário Belequim, juntamente com toda a equipe da FAO, e ali a presença de 33 países da América Latina e do Caribe. Eu fiz uma apresentação dos termos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e também sobre os resultados brasileiros. O resultado do Brasil fez com que a América do Sul e a América Latina fosse a região do mundo que caiu
fortemente a insegurança alimentar no ano passado. E, sim, na troca de experiência, eu destaco experiências, por exemplo, como experiência do próprio Chile. Eles têm um trabalho importante nessa área da população de rua. É um grande desafio do mundo e é um desafio brasileiro, em que eles criaram um sistema em que, a partir do estímulo a que as pessoas possam atuar como empreendedoras. Às vezes ali você tem aquela pessoa que ele é um artesão e mora na rua e vive na rua. Então, quando você apoia e garante ali as condições de material, enfim, e agora com Acredita nós podemos fazer projetos como esse. Temos também em comum a política de cuidados. Eu visitei em Santiago, no Chile, uma unidade da política de cuidados. Você acabou de falar aqui sobre não trabalhar. Trabalham e trabalham muito. Muitas vezes aquela mulher que se dedica cuidando de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa idosa. Como é que a gente vai cuidar da cuidadora? Cuidar de quem cuida de outras pessoas. Então, também é uma política que estamos trabalhando em parceria. O Brasil sempre atua com bastante humildade. É claro, é um país que é referência no social. Isso aqui você pode andar em qualquer lugar do mundo e você vai ouvir que é um país realmente respeitado pela experiência de, ao mesmo tempo, tirar o Brasil, como foi em 2014, do mapa da fome e agora, novamente, quando volta às políticas, dá o mesmo resultado. Então, eu digo que, sim, nós temos várias experiências do mundo. Essa do Fundo Garantidor, ela é uma experiência já testada na Europa, né? E eu trabalhei lá quando governador do Piauí e trouxe ao ministro Haddad, à ministra Simone Tebet, aos bancos, e agora com o presidente Lula, torna-se lei, tá? No Congresso Nacional, inclusive para ser transformado em lei, mas já operando, porque é uma medida provisória, já entrou em vigor. Então eu digo assim, o Brasil, de um lado, repassa sua experiência para outros países, mas o Brasil também trabalha as boas experiências do mundo para que a gente tenha melhor resultado. Sem dúvida, ministro. Vamos continuar com a nossa viagem aqui ao país, mas antes eu quero te lembrar que a Rede Nacional de Rádio agora é Rádio Gov. Então, se você quer baixar o áudio dessa ou de outras entrevistas a qualquer momento, acesse radiogov.ebc.com.br. Vá lá, visite, que tem muito conteúdo lá para você. Ministro, então vamos a Salvador, vamos à Rádio Sociedade. Há tempos eu não via ele aqui. Oi, Luan Julião, bom dia para você. Muito bom dia para você, Karine, bom dia, ministro, bom dia, colegas. Ministro, a gente sabe que historicamente a região Nordeste ela tem números mais baixos de desenvolvimento social e números mais altos de fome. Quais são as principais estratégias para o combate à fome, exclusivamente para o Nordeste, e o papel do Bolsa Família no desenvolvimento social da região? Olha, saudar aqui o Luan Julião, aqui e todos da Rádio Sociedade da Bahia, né? Eu me lembro ainda também criança, na calçada da casa do meu avô, o nome dele era Raimundo, era chamado Mundeiro. Aí os vizinhos todinhos chegavam ali no final da tarde, começo ali da noite, para ouvir a Voz do Brasil e a Sociedade da Bahia. Aí, tá vendo? E ali a gente tinha as notícias atualizadas do mundo. Então, meu abraço aí a todo o nosso povo. Aí temos importante parceria com o nosso querido governador Jerônimo, com todo o seu time, todos os municípios, independente das disputas políticas. Sim, nós temos um foco hoje, veja só, o Nordeste melhorou, né? Quando a gente olha o ano de 2023 e o primeiro semestre de 2024, foi a região em que mais reduzimos fome e onde mais reduzimos a extrema pobreza e a pobreza. Nós temos agora um olhar todo especial para a região da Amazônia, tanto que a nossa preocupação é muito grande sobre essa
nova seca, a região está com as mudanças climáticas. Eu tive lá agora em Manaus, numa reunião com o pessoal do consórcio da Amazônia, depois em Santarém, do Pará, já lá na região de Tabatinga, começa ali a seca, junto com o Acre, e a gente está cuidando. Por quê? Porque é uma região que também melhoramos os indicadores e não podemos deixar cair o nível. Então, veja, na estratégia, a gente tem um trabalho com o Consórcio Nordeste. Agora, por exemplo, são 2 pontos. Eu trabalho, desde que assumi no Ministério, essa integração. O social, integrado com o econômico e integrado com o ambiental. Tá? Então, isso aqui eu acho que é o que há de mais moderno no planeta. E neste trabalho da integração, para você ter uma ideia, nós temos tido bons resultados, garantindo, por exemplo, que o BNDES fez o maior crescimento de investimentos na região. Por quê? Porque são investimentos na indústria, no comércio, em várias áreas. O Banco do Nordeste também. Então, é um recorde de investimentos. Quando isso acontece, surgem as oportunidades. Ali, com as obras de estradas, de habitação, enfim. Mas os mais pobres precisam estar preparados para esta oportunidade. Por isso, a qualificação é direcionada para esse público do Cadastro Único e direcionada para que esse público tenha as condições de ser atendido. Então, a região ela continuará tendo as condições desse foco, hoje Norte, Nordeste e as grandes cidades. Aqui a capital do Distrito Federal, Brasília, a gente está com um olhar especial. São Paulo, Rio, Curitiba, Fortaleza, Salvador, ou seja, os grandes centros. A pobreza hoje ela tem proporcionalmente mais gente ainda na zona rural, mas é disparado a quantidade maior, ela é nos grandes centros. Então, a gente está tendo esse olhar especial. E o caminho é o busca ativa. Alcançar quem ainda não alcançamos, na floresta, lá num local isolado, enfim, e garantir chegar com um conjunto de políticas. Não é só, repito, transferência de renda. Ali não tem energia? Vai para o Luz para Todos. Não tem água potável? Vai o Água para Todos. Vai ali a Conectividade Brasil, ou seja, e educação, enfim, tudo isso é que ajuda não só a socorrer na emergência, mas também a tirar da pobreza pelo emprego e pelo empreendedorismo. Sim, o Nordeste continua nas prioridades. E de Salvador nós vamos a Manaus, vamos à Rádio Difusora. Quem está lá com a gente é a Rosiane Carvalho. Oi, Rosiane, bom dia para você. Seu microfone está fechado, vamos tentar de novo, Rosiane, está fechado aí. Bom dia, Karine. Agora sim. Bom dia, ministro Wellington. Ministro, o senhor, como um dos ministros do governo que mais visitou o Amazonas desde o início do mandato, sabe que o Estado, a exemplo da dimensão da Amazônia, é maior em extensão territorial, na pluralidade cultural, na logística que toda a região Nordeste. Dito isso, em meio a mais um processo de seca, nós recebemos aqui na Rádio Difusora reclamações de prefeitos do interior, de lideranças indígenas, no sentido de quantas secas históricas serão necessárias até que os governantes da esfera federal e estadual entendam que nenhuma solução de fora para dentro atende às necessidades da Amazônia. Para termos ideia, eu estive em São Gabriel, no Alto Rio Negro, em fevereiro, e vi chegar em balsas, cestas básicas e água potável da ajuda emergencial da seca do ano passado. No Javari e no Alto Solimões, os Maiurunas e os Matis, que vivem em aldeias, eles devolveram as cestas básicas porque não comem aquele tipo de alimento. Lá eles têm fartura na seca e querem apoio para o roçado. No sul do Amazonas, os indígenas que vivem em maior contato urbano,
enfrentaram insuficiência a respeito das cestas emergenciais, da ajuda emergencial. No Alto Rio Negro, é um drama a condição dos rúpidas, um pouco de recente contato a respeito da consequência do Bolsa Família, que promove todo um deslocamento e uma desagregação daquele grupo de pessoas. Eu ouvi recentemente de Bush Matiz, que é uma liderança lá do Vale do Javari, do Maribel Tombaré, que é do Alto e Médio Rio Negro, da Mariazinha Baré, que é da APIAN, Articulação dos Povos Indígenas do Amazonas, do prefeito de Itamaraty, que fica na calha do Juruá. A mesma pergunta que eu repasso ao senhor. Quando vão discutir segurança alimentar, de acordo com as características de cada região da Amazônia, ouvindo as pessoas de cada região da Amazônia? Ô Rosiane, primeiro eu quero saudá-la, saudar aí todo o povo de Manaus e todo o povo do estado do Amazonas e da Amazônia. Eu sei que a radiodifusora chega aí a muitos lugares. E, assim, primeiro, sim, o governo federal, o governo do presidente Lula, tem a compreensão que é preciso olhar para o Amazonas a partir de quem conhece a Amazônia, quem conhece o estado do Amazonas e toda a Amazônia, que são os amazoninos, são os que vivem no Amazonas. Por isso mesmo, o diálogo permanente. Eu fiz agendas com o consórcio, fiz no Acre com o consórcio da Amazônia, depois em Manaus, outra vez no Pará, sempre para que a gente possa atuar de forma preventiva, inclusive e planejada. Nós estamos trabalhando em várias frentes. Um primeiro é ver como é que a gente garante as condições de dragagem para evitar isolamento de comunidades. O presidente Lula liberou os recursos para que sejam realizadas essas dragagens. Quando os rios baixam, além de deixar comunidades isoladas, como o rio é a estrada do Amazonas, nós temos também as cargas, isso prejudica a economia. Então, por isso esse olhar. Onde que a gente está atendendo com abastecimento de água para que a gente possa encontrar uma alternativa. Eu estive já em vários lugares do Amazonas inaugurando sistemas de abastecimento de água já feitos do ano passado para cá. Aí o estado do Amazonas, o Pará, lá no Amapá, tive no arquipélago lá de Marajó, ali em Roraima, Rondônia e Acre, enfim, Tocantins, todas as regiões onde tem situações em que periodicamente se faz abastecimento de água. Qual a alternativa? É um poço? A água é ferrosa. É uma adutora? É uma captação de água de chuva, ou seja, a gente busca encontrar uma alternativa e a partir daí o investimento. Agora com energia solar, em alguns lugares, energia eólica, se pode resolver um dos problemas que atrapalhava, que é essa parte de energia. E produção de alimentos de acordo com a tradição. Não é? Os indígenas, eles têm a sua tradição alimentar. Então, nós queremos os indígenas produzindo o seu alimento. Então, fizemos uma parceria especial com a Embrapa, com a rede de universidades e do Instituto Federal e junto com muitos profissionais que são indígenas, que além de falar a língua de cada etnia, ele também, ou ela, tem ali a confiança, tem ali a condição de uma relação de proximidade para que a gente possa introduzir esse cultivo adequado à comunidade. Junto com isso, também eu destaco a qualificação, a educação. Eu digo que se a gente avança na educação, avança em outras áreas. Então, estamos abrindo vagas exclusivas para indígenas, para as várias áreas das profissões que os indígenas precisam, respeitando de novo sua língua, sua tradição, seus costumes, enfim. E com isso, ali ter
mais professores indígenas, ter mais técnicos agrícolas, agrônomos, ter mais médicos, enfermeiros, ter, enfim, todos os profissionais que são necessários. É um plano de curto prazo? Não tem ilusão, não é. Para formar um médico, vamos levar quantos anos? Para formar um advogado, um agrônomo, enfim. Mas o plano começou, nós estamos trabalhando já para garantir que a gente possa alcançar bons resultados. Eu digo que nós temos chance de chegar em 2030 numa situação bem melhor. Eu, quando assumi o governo no meu estado, no Piauí, também era assim. O Piauí era muito, muito atrasado. A gente atendia 1.650.000 pessoas, 2003, 2004, 2005, com carro-pipa, tá certo? E hoje a gente atende 200 mil, 250 mil. Ainda tem, mas bem menos do que tinha lá atrás. É esse passo que eu quero trabalhar de modo aqui muito integrado, como eu disse, na CAISAN, essa Câmara Interministerial, que o presidente Lula confiou a mim a coordenação e pode confiar. Nós vamos avançar, integrado com os municípios, integrado com o Estado, independente das disputas políticas, a atuar, para chegar a quem mais precisa. Bom dia, ministro. Chegando na retíssima final, mas hoje a gente está com uma visita. Hoje a gente está recebendo aqui o Lucas Arruda, que é da CBN Recife, que está sempre com a gente participando do Bom Dia Ministro, veio a Brasília e aí veio tomar um café com a gente. Então vou explorar o Lucas. Claro que o Lucas vai fazer uma pergunta aqui para o ministro Wellington Dias. Por favor, Lucas. Karine, muito bom dia, ministro. É um prazer estar aqui em Brasília com todos vocês. E, ministro, minha pergunta é muito curta e bastante objetiva. A revisão dos dados para muitas famílias causa medo, né? O que será que vai fazer com que meu benefício possa ser cortado? Então, que mensagem o senhor poderia passar para essas famílias no sentido de também tranquilizá-las com essa revisão de dados que está sendo realizada? Obrigado. Olha, uma das coisas que mais eu gosto aqui do programa Bom Dia Ministro é exatamente esses sotaques. Não é? E esse é o mais bonito. A gente viu o sotaque lá. Os colegas que me perdoem, mas o do Lucas é campeão. O sotaque da Rosiane lá do Amazonas, o sotaque do Lucas aqui de Pernambuco, lá do Paraná, enfim. Então, Lucas, bem direto também. Quem tem o direito? O direito. O presidente Lula não quer que a gente deixe ninguém de fora. Todas as pessoas que tiverem o direito, não faltarão os recursos para atender, seja com o Bolsa Família, seja com outros programas. Agora, também não é razoável a fraude. É lamentável que em vários programas a gente ainda vê pessoas do mal querendo ali tirar, como diz assim, da boca da criança, da boca do mais pobre, ali a necessidade. Então, por isso, mais eficiência. Também não queremos cometer injustiça. Veja que a gente fez ali toda uma atualização do cadastro. Nós tiramos 3.700.000 ilegais, fraudes, enfim. E veja que nenhum dos recursos que foram feitos conseguiu provar que a gente estava errado. Então, é a competência das equipes do SUAS, da equipe do cadastro, da equipe integrada aí, município, estado, governo federal, a rede federal de fiscalização do Bolsa Família voltou a fiscalizar para não deixar ninguém de fora e também não permitir ilegalidades. Então, eu digo aqui que nós vamos trabalhar sempre com muita responsabilidade. Pra você ter uma ideia, a gente até fazer o cancelamento de um benefício, a gente passa por várias áreas. Primeiro, lá no município. Depois passa por uma triagem na Caixa Econômica Federal, que é nossa grande parceira. Depois passa por uma revisão nesse cruzamento de dados que eu falei aqui, com o Ministério do Desenvolvimento Social, Dataprev, CEPRO, ou seja, até tomar uma decisão de um cancelamento, a gente deu ali várias oportunidades. A gente, às vezes, você tem uma ideia, a gente hoje primeiro faz a notificação
Depois, a gente ainda manda fazer uma visita, faz de tudo para poder resolver. É um problema que tem solução? É porque não atualizou o cadastro. Vai atualizar o cadastro. É porque não apresentou um documento. Vamos tirar o documento, vamos viabilizar a condição. Mas, repito, alguém que falsificou um CPF para poder acessar um benefício sem ter o direito. Alguém com renda, olha o que eu falei aqui, gente com renda de 10, 15 mil reais por mês e recebendo, alguém que já é servidor público com um contra-cheque de 4, 5, 6 mil reais e ali recebendo Auxílio Brasil, não pode. Então, quando a gente olha, o Tribunal de Contas da União mostrou que foram desviados 34 bilhões. Não estou falando de dinheiro pouco, lá tudo é grande. Então, eu tenho a responsabilidade, pela confiança do presidente da República, em nome do povo brasileiro, de zelar pelo dinheiro público. Enquanto eu estiver no Ministério, nós vamos cumprir com essa missão de cuidar. Não deixar ninguém que tenha o direito de fora. Essa é a meta. Do outro lado, não permitir fraude. Ministro, e com a pergunta do nosso Lucas Arruda, a gente está encerrando. E um abraço ao povo do Pernambuco. Um abraço ao pessoal de Recife, de Pernambuco. Eu quero dizer ainda, antes da gente terminar, que hoje teremos uma novidade no Canal Gov. Eu quero que o senhor diga que novidade é essa. Olha, nós vamos ter agora o Fala MDS. Então você aqui está convidado a estar ligado aqui com o Fala MDS. Estreia hoje às 19h30 aqui no Canal Gov, e o assunto desse primeiro dia aqui, hoje 19h30, nós vamos ter lá a Aliança Global, não é? São 10 episódios e o Fala MDS vai tratar com profundidade dos principais temas, o trabalho do MDS, as informações, ou seja, para que brasileiros e brasileiras, de um lado, não deixem esse negócio eu não gosto nem de usar a palavra fake news, eu chamo logo a mentira mesmo, não deixar que a mentira prevaleça, que a gente tenha aqui sempre a verdade em favor de quem mais precisa. Sim, eu encerro aqui dando uma boa notícia. Nós vamos tirar, se Deus quiser, até 2026, o Brasil do mapa da fome. Pelo crescimento econômico e pelo social, nós vamos trabalhar e reduzir ao máximo a extrema pobreza e a pobreza, e vamos abrir oportunidade para muita gente crescer, chegar na classe média, ter as condições da dignidade. Então, que Deus nos abençoe para a gente trabalhar essa missão, que ela é muito importante para o Brasil e, é claro, com toda a sustentabilidade ambiental. Ministro Wellington, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Venha sempre. Novidade, então, 19h30, todo mundo no Canal Gov com o Fala MDS. Quero agradecer mais uma vez todos os colegas que participaram com a gente do Bom Dia Ministro de hoje, em especial ao Lucas Arruda, CBN Recife, que esteve aqui pessoalmente, por uma coincidência que ele veio resolver em Brasília. É isso. Espero revê-los em outras oportunidades e você continue com a gente no Canal Gov. Tchau. Um abraço.